Boa noite, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez na Igreja Batista em Jardim Promeca para trazer o recado do Senhor ao seu coração. Hoje nós vamos pregar a última mensagem dessa série do livro de Ruth, o Deus da Provisão 5. E o tema é o Resgatador Supremo. Vou pedir que você, juntamente com a sua família, cultuem a Deus aí na sua casa, aí no seu lar. Pegue a sua Bíblia, pega também papel, caneta, para fazer algumas anotações de alguns textos que nós iremos falar aqui, para que você possa revisar depois, para você entender melhor esse projeto de Deus para a minha vida e para a sua vida também. Nas 4 últimas mensagens do livro de Ruth que eu já preguei, nós vimos a família de Elimeleque reduzida a 2 mulheres, 2 viúvas, mas também nós vimos o cuidado do Senhor para com Ruth e para com Noemi, levando elas até Belém. Todo cuidado ali no transcurso, na viagem de Moabe até Belém. E ali o Senhor as supriu de alimento, e ali também houve um pedido de casamento de Ruth a Boaz, o resgate das terras de Noemi e de Ruth por Boaz, o casamento e o nascimento de um filho. Tudo isso foi projetado pelo próprio Senhor, o próprio Deus. O Senhor escreveu esta história. Permita que Deus também faça parte da sua história, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Abra a sua Bíblia aí em Ruth, no capítulo 4. Eu quero ler do versículo 18 até o versículo 22. Ruth 4, do 18 ao 22. Antes de lermos, eu queria orar. Pai, nós colocamos as nossas vidas diante do Teu altar. Queremos Te suplicar, ó Pai, nesse momento, que o Teu Santo Espírito ilumine os nossos corações, para que entendamos o recado que o Senhor tem para cada um de nós nessa noite. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, Ruth, capítulo 4, versículo 18, diz assim: esta é a história dos antepassados de Davi desde Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé e Jessé gerou Davi. É muito interessante esse texto, se você observar que o nome de Davi, ele aparece no versículo 18, é o primeiro a aparecer. Esta é a história dos antepassados de Davi. E aqui no final também, ele foi gerado por último desses nomes que eu citei. Jessé gerou Davi. Será porque o nome Davi aparece no começo e também aqui no fim? Porque foi destacado desta maneira? Porque que o autor desse livro colocou assim? Provavelmente pela aliança que o próprio Deus fez com Davi, a aliança davídica, quando ele colocou para Davi naquela época, nós vamos chegar lá, que ele faria essa aliança com o Davi, com o rei Davi. E essa aliança também, depois de 1400 anos aproximadamente, os descendentes de Ruth e Boaz foi aparecer lá na frente. Foi essa aliança que Deus fez com Davi.
Então, quando aqui no capítulo 4, no versículo 11, a parte B diz assim: faça o Senhor com essa mulher que está entrando em sua família, como fez com Raquel e Lia, que juntas formaram as tribos de Israel. Seja poderoso em Efrata e ganhe fama em Belém. Palavra dos líderes, daqueles que estavam ali presentes na entrada da cidade, à porta da cidade, quando Boaz e aquele parente dele, aquele fulano, eles fizeram e selaram então aquele pacto. E é interessante que quando aqueles homens dizem isso aqui, seja poderoso em Efrata e ganhe fama em Belém. Isso aqui vai aparecer depois desse período, 1400 anos para frente. Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7 também nos fala um pouco sobre isso. Anote aí, olhe, e depois você pode, com a sua família, fazer algum comentário também sobre isso. Isaías 9, 6 e 7 diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Vocês perceberam que aqui também consta o nome do rei Davi. Davi já havia morrido há praticamente 300 anos atrás, aproximadamente, e o nome dele aparece aqui porque o Senhor, o Deus de Israel, um dia fez essa aliança com o rei Davi. Vamos caminhar um pouco aqui na Bíblia. Aliás, caminhar não, eu vou precisar correr um pouquinho, por isso que eu pedi para você ir anotando aí, no papel, pega a caneta, faz algumas anotações para nós podermos entender tudo isso daqui. Bom, lá em 1 Samuel, no capítulo 16, vamos lá para 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13, diz assim: Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Esse episódio aqui, bem conhecido, quando Deus escolheu Davi, quando Deus colocou Davi como rei de Israel, e o próprio Deus, ele ordenou para que Samuel fosse até Ramá, ali em Belém, para ungir Davi. E então Davi foi ungido rei, ainda menino, depois de um tempo que ele foi assumir isso, mas ele já estava colocado ali como rei de Israel pelo próprio Deus. Então, nós vemos aqui o descendente de Ruth e o descendente de Boaz, já sendo o rei de Israel. Em 2 Samuel, capítulo 7, Davi já era rei, já estava um tempo do reinado, e Deus então, ele fala com o profeta Natã, e o profeta Natã ouve Deus, e o profeta Natã vai levar o recado do Senhor até Davi, e ele diz o seguinte, no versículo 16 e 17, 2 Samuel 7, 16 e 17, diz assim: quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. E Natã transmitiu a Davi tudo o que o Senhor lhe tinha falado e revelado. Aqui, então, nós vemos a aliança
que Deus fez com o seu servo Davi. Deus faz essa aliança com Davi. O que nós precisamos entender aqui é que Davi um dia morreu. Davi não ficou para sempre. E Deus aqui, Ele colocou que o trono de Davi ficaria para sempre. O reinado de Davi seria para sempre. E como pode ser isso? Nós vamos correr aqui para nós vermos tudo isso. Então, depois de Davi veio a sua descendência, eles também morreram, porque o homem, ele nasceu, ele vai morrer um dia, não tem como ficar para sempre. Então, assim como o trono de Davi ficaria para sempre de alguma maneira, nós vamos entender isso. Vamos lá para Mateus, no capítulo 1, lá no Novo Testamento, Mateus capítulo 1, versículos 5 e o 6a, vamos ver essa descendência aqui. Mateus 5 e o 6, a parte A, diz assim: Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Lembram? O que estava escrito lá no passado, lá no livro de Ruth, agora está aqui no Novo Testamento, aqui no Evangelho de Mateus. O versículo 16 desse mesmo texto diz assim: E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Esse Jacó aqui, pai de José, não é o Jacó, Israel, pai das 12 tribos, não. Esse aqui é outro Jacó, tá ok? Eu queria que você prestasse bastante atenção. Em todas as gerações aqui, foi falando o nome do homem e dizendo que ele gerou fulano, né? Aqui está escrito assim: Jacó gerou José, marido de Maria, e está dizendo da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Não está dizendo que José gerou Jesus, mas da esposa dele nasceu Jesus, tá? De Maria nasceu então o Salvador. Lembrando que Deus manteve a linhagem então de Davi, aqui como nós vimos claramente, até Jesus. Nós vemos isso aqui nessa genealogia aqui do Senhor Jesus. Vamos lá um pouquinho mais para frente, em Lucas, no capítulo 1. Lucas, capítulo 1, do 26 até o 35. Como aconteceu isso? Lucas, capítulo 1, do 26 ao 35, diz assim: No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galiléia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo aproximou-se dela e disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Santo Filho de Deus. Então, quando fala assim, no 6º mês de quê? No 6º mês
que a prima de Maria, Isabel, que estava esperando João, que nós conhecemos como João Batista, ela estava grávida no 6º mês. Quando Isabel estava no 6º mês esperando João, o anjo apareceu a Maria, por isso que diz aqui no 6º mês. Então ele aparece a Maria e entrega a Maria a mensagem, o recado do Senhor Deus. E também vemos aqui que José, marido de Maria, era descendente de Davi, aquele que Deus fizera uma aliança. Lá em 2 Samuel, capítulo 7, 2 Samuel, capítulo 7, versículo 16, diz assim, 2 Samuel 7,16: quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim, o seu trono será estabelecido para sempre. O texto que nós lemos, só para relembrar que aqui aparece Davi, na genealogia, e aqui também o anjo citando o nome do rei Davi, e para nós relembrarmos agora essa aliança que Deus, que o Senhor fez com Davi há 1000 anos antes de Cristo nascer. Aparece aqui o trono do seu pai Davi, e o 33, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, sobre o Israel de Deus. Que maravilha! Glórias ao Senhor. O verso 32 aqui do texto que nós lemos de Lucas, vamos para Lucas capítulo 1, fica um pouquinho parado aí em Lucas, no capítulo 1, o verso 32 traz de novo aqui o nome de Davi, e o anjo está falando a Maria: ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Por que aqui está falando novamente? É porque Maria também era descendente, ela vinha da linhagem do rei Davi. Vocês perceberam que José, ele não gerou Jesus, mas Jesus foi gerado pelo Espírito Santo no corpo de Maria, no ventre de Maria. Então Maria também era da descendência de Davi. Por isso que nós ficamos maravilhados com o pacto, com a aliança que Deus faz ali então com o rei Davi. No versículo 33, o anjo diz a Maria que o reinado do seu primogênito, de seu filho, não terá fim, seria um reinado eterno. Aí Maria então ela conversa ali com aquele anjo e ela fala: como pode ser isso se eu sou virgem? E ele diz que aquilo era obra, no versículo 35, obra do Espírito Santo. E aquele que nasceu de Maria seria chamado Santo, Filho de Deus. Esse sim tem o trono eterno. Os outros passaram, os outros morreram, os outros também carecem da graça de Deus, mas o Filho de Maria, Jesus Cristo, o Senhor, o Salvador, o trono dele seria perpétuo, seria para sempre. Jesus Cristo, ele é o Emanuel, ele é o Deus conosco. Lá em Mateus, no capítulo 1, no versículo 23, nos diz isso, que a virgem ficará grávida, e ela dará à luz um filho, e esse filho é o Emanuel. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco, o Senhor aqui conosco. Glórias ao Senhor por isso. Isaías, no capítulo 7, no versículo 14, também diz isso. É legal porque Isaías, ele viveu 700 anos antes de Cristo.
E o Senhor também disse a Isaías que isso ia acontecer. Então vamos lá, Isaías capítulo 7, no versículo 14, que diz assim: por isso o Senhor mesmo lhe dará um sinal, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. Aquele Emanuel lá de Mateus capítulo 1, versículo 23, já estava ali, já estava na boca, né? O Senhor já tinha dito, já estava na boca, estava ali na pena de Isaías, quando ele escreveu essa profecia. Muito bem, o Cristo, o Messias, o ungido de Deus, Jesus é o libertador prometido. Lembra que quando eu estava pregando ali, falando sobre Ruth, sobre Boaz, falando que Boaz é aquele que redimiu Ruth, redimiu Noemi, aquele que resgatou a propriedade, aquele que resgatou toda a família de Ruth e de Noemi também, que eu falei que eu estava devendo o nome. Esse nome aparece aqui, esse nome é o nome do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, o libertador prometido, que o Senhor já tinha escrito isso na história, o Senhor já tinha preparado tudo isso, e Ele veio a esse mundo para nos libertar da escravidão do pecado, para libertar a mim, para libertar a você, para libertar aquele que crê, todo aquele que crê nesse Senhor maravilhoso, nesse Senhor que liberta. Então, vamos ver alguns títulos que Jesus Cristo dá a si próprio. Jesus Cristo, Ele falou algumas vezes que Ele era a água da vida, que Ele era o pão da vida, que Ele era a porta, que Ele era o caminho. Então Ele disse isso. Eu queria que você abrisse sua Bíblia aí em João 12, João 8, versículo 12. João 8, 12. Texto bem conhecido também. Vamos lá, João 8, 12 diz assim, falando novamente ao povo, Jesus diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então aquele libertador prometido, aquele que viria ao mundo resgatador, ele já está presente e ele está se apresentando ao povo. Ele disse que ele é a luz do mundo, e a luz, ela ilumina, a luz dá direção, dá segurança, a luz não nos deixa perdidos. Você pode se perder numa escuridão, mas quando tem luz, você se acha, você sabe o caminho. E o que Jesus está dizendo aqui é tudo obra do Espírito, é tudo espiritual. Ele está dizendo que se você confiar nessa luz que é Ele, se você andar na luz que é Ele, você nunca vai se perder. João 10, 9, outro texto, Jesus se apresentando, diz assim: eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. Eu sou a porta, isto é, a única entrada para a salvação é Jesus. Ele mesmo está afirmando isso. Ele é a única porta que leva ao céu de Deus, é a única entrada, não existe outra entrada. Quando Deus deu ordem para Noé construir a arca, ali onde ele colocou os animais, onde entrou toda a família de Noé também, aquela arca só tinha uma porta, era a única porta para a salvação temporária daqueles que entraram na arca. E essa salvação aqui é eterna. Quando nós entramos pela porta que é Jesus, nós temos a salvação. João 4,14. Jesus ali conversando com a mulher samaritana, pediu água para ela, e ela então conversa com Jesus: como pode ser tu, judeu, pedir água para mim, uma mulher samaritana?
E Jesus então disse assim, que se ela bebesse da água que ele lhe desse, nunca mais ela teria sede. Ele disse assim, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Nós, crentes em Cristo Jesus, nós cristãos, nós temos uma alegria, e essa alegria precisa transbordar do nosso coração. Precisamos falar, precisamos mostrar às pessoas que Jesus é a água da vida. Essa água precisa transbordar, ela precisa jorrar dos nossos corações, porque nós conhecemos a verdade. Nós falamos isso porque a Bíblia, a palavra de Deus, nos autoriza, e o próprio Senhor Jesus, Ele está se apresentando aqui, e Ele é o nosso Senhor. Então, a água da vida aqui é a vida eterna, e sendo Jesus Cristo a água da vida, quando você tem essa água viva, você não precisa mais correr em busca de outra fonte, até porque não existe outra fonte sem ser Jesus. Há muitas enganações e você precisa tomar muito cuidado com isso. Lá em João 14,6 também, ele diz, conversando ali com Tomé, quando ele estava dizendo que ele precisava ir para os céus, então ele estava dizendo sobre o caminho, e Tomé falou, Senhor, qual é o caminho? Mostra-nos o caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus Cristo está dizendo que Ele é o único caminho. Jesus Cristo está dizendo que Ele é verdadeiro e capaz de dar a vida eterna a todo aquele que nele crê. A vida eterna com Deus é só através de Jesus Cristo. Lá em João, no capítulo 11, João 11, versículo 25 e 26, também um episódio muito conhecido. João 11, 25 e 26 diz assim, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Jesus conversando ali com Maria, irmã de Lázaro, que estava morto. Então mandaram chamar Jesus chegou ali. Então ele conversando com Maria, ele falou que ele era a ressurreição e que ele era a vida. E no final ele diz, você crê em mim? Fazendo ele então essa pergunta para Maria. Agora eu pergunto também para você, você crê nisso? Você crê? Eu posso te fazer a mesma pergunta que Jesus fez para Maria, autorizado pela palavra de Deus. Você crê nisso? Que Jesus, Ele é a ressurreição e a vida, que Jesus que te traz de volta à vida eterna. Jesus Cristo é o nosso resgatador, assim como Boaz foi o resgatador temporário de Ruth e de Noemi e da família delas. Jesus Cristo é o nosso resgatador eterno. Ele nos dá a vida eterna. A vida eterna é só pelo Senhor. E todo aquele que quiser ser resgatado por Jesus terá a vida eterna com Ele nos céus. Como pode ser isso? É só obra do Senhor. Lá em Apocalipse, no capítulo 21, versículo 4, Apocalipse, bem lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 21, versículo 4, diz assim, Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. A antiga ordem, a ordem da morte,
Isso não existirá mais, porque todo aquele que aceita Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, como Salvador pessoal da sua vida, quando morrer, Ele diz que Ele é a ressurreição e a vida. Nós vamos ressuscitar, nós vamos estar com o nosso Senhor, e quando nós estivermos diante do nosso Deus, toda lágrima, todo sofrimento, toda dor, toda doença, de todo aquele que crê, de todo aquele que depositou a sua confiança totalmente no Senhor. E se você não sabe, existe dois lugares, não existe dois caminhos para o céu, mas existe dois lugares. Um lugar é para aqueles que aceitaram Jesus como a luz do mundo, aceitaram Jesus como a única porta para a salvação, aceitaram Jesus como a água da vida, aqueles que aceitaram Jesus como o caminho, como a verdade, como a vida, estarão aqui nos céus. Só que tem uma notícia triste para todo aquele que nega, todo aquele que não crê em Jesus Cristo. O que acontecerá com eles? Apocalipse 20, versículo 14 e 15 diz assim: então a morte e o Hades, que é o inferno, foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram escritos ou encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Segunda morte, separação de Deus. O homem e a mulher separados de Deus, infelizmente, vão para o lago de fogo. E se você não sabe, isso daqui também é eterno. Estar com o Senhor é eterno. E estar no lago de fogo com o inimigo das nossas almas, com o diabo, também é eterno. Então você realmente precisa fazer uma escolha enquanto você está aqui. Só quem pode escolher para ir para um lugar ou para outro é você. A salvação é algo individual, algo que eu escolho para mim, que você escolhe para você, que cada um escolhe para si. Você precisa então colocar a sua vida diante do Senhor. Você pode até dizer: pastor, mas para mim não tem jeito, eu sou muito pecador. Eu quero dizer para você que eu também sou pecador, todos nós somos pecadores. Mas quando Deus ele levantou aquela família, quando Deus colocou toda essa descendência para chegar até Jesus, para chegar até o libertador prometido, até aquele que nos levou de volta para o Pai, Ele é o Salvador. Jesus Cristo é o Salvador. Ele fez esse papel. É só por causa dele, porque sem ele nós não podemos fazer nada. Ele diz: sem mim nada podeis fazer. Então você precisa tomar essa decisão. Não deixe essa decisão sua, pessoal, para amanhã. Diga agora mesmo de onde você está: Jesus, eu creio que tu és o resgatador prometido. Você que está aí nos ouvindo com a sua família, o único Salvador é o Senhor. Então você precisa fazer essa oração, entregando a sua vida, entregando o seu coração para Jesus. Faça essa oração dizendo assim: Jesus, eu creio que tu és o Filho do Deus vivo, o único Salvador. Eu te aceito como o meu único e suficiente Salvador. Quando você fala suficiente, você não precisa de mais nenhum, não precisa de mais ninguém. Jesus Cristo é o nosso Salvador, Ele é o único, Ele é aquele que veio para nos dar a vida eterna. E diz a Ele: eu entrego a minha vida a Ti agora. E a partir desse momento, quando você confessar com a sua boca, lá em Romanos, no capítulo 10, versículo 9, diz isso: quando você confessa com a sua boca que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele é Senhor, e que Ele veio a este mundo, e que Ele morreu, e que Ele está vivo, então você confessa com a sua boca, aceitando Ele como seu Senhor e como o seu Salvador.
faça essa oração, entregue o seu coração para Jesus e desfrute já das bênçãos do Senhor. Você não precisa pagar nada para ninguém. A salvação é a graça de Deus nas nossas vidas. A salvação é de graça. Glórias ao Senhor por isso. Eu quero orar com você nesse momento. Eu quero que você feche seus olhos aonde você está, para que o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, toque no seu coração, que o Espírito Santo te dê alegria de você saber que você agora é uma nova criatura. Feche os seus olhos. Pai, eu te agradeço pelo momento que o Senhor nos dá essa oportunidade de falarmos com o Senhor. Ó Deus, nós sabemos que o mundo jaz no maligno. Ó Deus, sabemos que o inimigo tem tomado conta do mundo, mas muitas pessoas estão entregando as suas vidas ao Senhor Jesus, porque elas querem ir para o céu do Senhor. Elas querem que o Senhor seque de seus olhos toda lágrima. Sabemos que ali nos céus não haverá mais morte, ali não haverá mais sofrimento, não haverá doença, não haverá nada de ruim. E muitas pessoas agora estão orando, entregando as suas vidas ao Senhor Jesus. Abençoa essas pessoas, ó Pai. Ó Deus, fale bem de pertinho aos seus corações. E a nós que já somos crentes em Cristo Jesus, essas pessoas que fazem parte agora da nossa família, ó Deus, que o Senhor abençoe a tua igreja, que o Senhor continue cuidando de cada um de nós, que o Senhor, ó Pai, nos dê a tua paz, que o Senhor, ó Pai, faça resplandecer o teu rosto sobre nós e nos dê a tua paz. Te oramos em nome de Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém. Eu quero convidar você para continuar conosco, assistindo, cultuando, vendo, participando conosco dos nossos cultos. E quando nós voltarmos às nossas programações normais, quando acabar toda essa pandemia, que o Senhor tenha misericórdia de nós, você possa fazer parte desta amada igreja, que você possa nos conhecer aqui de perto. Nós queremos conhecer você também. Estamos aqui no bairro Jardim Promeca, na cidade de Várzea Paulista. Está aqui o nosso endereço. Deus te abençoe. Que a estrada se abra à tua frente, que o vento sopre em teu rosto, que o sol resplandeça em tua face, que a chuva caia suave em teus campos, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus me envolva em seu amor e a paz, encharque o coração e até nos vemos outra vez, que Deus lhe guarde em sua mão. Que as gotas da chuva em teu rosto, com a brisa lhe tragam alívio, que as tarefas comuns e diárias não sejam um peso ao teu coração, e mesmo ao se levantar sozinho,